está conhecendo o universo, como ele é. Sim. Sim. Aí nós vemos que o espaço está cheio de rocha, cheio de planeta, contudo, Deus deu a terra ao homem. Então Deus está guardando essa terra. Sim. E o homem até quer ter esperança, então Marte, para o homem. Ele sabe que não tem nada e que é impossível viver. Incrível isso. Deus deu a terra ao homem, é essa forma de Deus, vocês são fiéis. Sim. E a quantidade é incrível que com toda a nossa tecnologia podemos rastrear o universo. O máximo que achamos até agora foi um fóssil, né, de uma... O que é lá que acharam? Uma ameba? Fóssil de uma ameba. Incrível isso, né? Poderíamos ter achado vidas primárias, vermes, coisas bem primitivas e tal, não achamos nada. Né? E esse planeta exuberante aqui, né? Riquíssimo, né? Maravilhoso para nós, né? A terra deu a ele aos filhos dos homens, né? Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Sobre essa fidelidade do Senhor também, é uma frase que me chama a atenção, até a gente canta um hino, né, que fala, tu és fiel a mim, né? Mas eu penso assim que, como você leu aí em Hebreus, que quem fez a promessa é fiel, quer dizer, ele é fiel à promessa que ele fez. Então Deus é fiel à sua palavra. Sim. E não fiel a mim. A fidelidade se estende a mim desde que eu esteja de acordo com a palavra dele. Porque dizer que Deus é fiel a mim, se eu não estou vivendo de acordo com a palavra dele, isso aí não é verdade, né? E a gente tem essa ilusão de que Deus é fiel a mim, aos homens. Não, Deus é fiel à sua palavra, né? Exatamente. Isso é separar a palha do grão, né? Muito bem colocado. Porque senão a gente acha que Deus é o nosso anjo da guarda, né? Um anjo maioral, mas ele está, como algumas teologias, ele está agora amarrado a mim. Eu dou ordens, ele faz, porque ele é fiel a mim, né? Esse evangelho é espúrio, é anátema, né? Ele é fiel à sua palavra. Aliás, nas epístolas pastorais, eu estava procurando aonde a Bíblia fala que Deus é fiel. Claro, tem diversos textos que falam ele é fiel é Deus, etc. Mas nas epístolas pastorais fala muito, esta palavra é fiel. Fiel é esta palavra. Então, a palavra pode ser colocada aqui como a aliança. A aliança, né? A aliança envolve outra parte, mas tem os termos da aliança, né? Claro que a fidelidade envolve uma contraparte, que somos nós, né? Mas mediante a aliança, né? Essa aliança é que rege a fidelidade de Deus, né? Eu não posso fazer dessa fidelidade de Deus o que eu quiser, né? Tentar a Deus, como então, Satanás falou para Jesus, né? Se a gente é infiel, ele permanece fiel, mas as promessas, né? Exatamente. Eu tinha anotado esse texto aqui, Timóteo, que ele fala, Deus é fiel, ó. Fiel, deixa eu ver aqui, ó. Fiel é a palavra, tá vendo? Um dos textos que eu anotei. Fiel é a palavra. Então, nas epístolas pastorais, ele não fala muito que Deus é fiel. Ele fala, mas fala poucas vezes. Mas ele fala muito, fiel é a palavra de Deus, né? Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel em si mesmo. Isso não mudará. Você pode mudar, Deus não. Não mudará, né? E é interessante que o próprio Deus nos guarda. Acho que Tessalonicenses, eu anotei diversos textos, depois vocês vão ter, mas Tessalonicenses, acho que ele fala que Deus, deixa eu ver aqui, Deus é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, segundo Tessalonicenses. Tem um texto que ele fala, ele mesmo, o outro também fala, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, mas tem um texto que ele fala, Deus é fiel, ele vos confirmará, quer dizer, a fidelidade dele nos ajuda a ser fiéis. A fidelidade dele desperta em nós fidelidade, ou seja,
A nossa fidelidade também não é um mérito próprio, né? A fidelidade nossa é uma resposta à fidelidade de Deus. Ele é que nos faz fiéis, nos dá a graça, né, de sermos fiéis. Só lembrando que a palavra fiel é fé. Fé não é uma substância, um espírito, uma energia ou qualquer coisa. Fé é agarrar a palavra de Deus como crível. Engraçado que quando a gente quer louvar a Deus, a gente fala, Deus é incrível, né? Deus é incrível. Isso é uma blasfêmia, né, irmãos? Porque incrível significa não é digno de crer, né? Tem que falar, Deus é crível, né? A fidelidade é fé, né? Significa que nós agarramos a Deus, a palavra de Deus, como confiável. Diga, meu irmão. Eu penso, se você que para nós entender o contexto total sobre fiel no capítulo 10 de Hebreus, você preciso continuar lendo. Ah, sim, ok. O fim do capítulo. Sim, eu parei no versículo 23. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois vem os outros versículos, que eu não vou ler tudo agora, que fala da sofrimento, perseguição, e termina lá dizendo, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu penso ele descrevendo, esse fé não existe no carro. O reino de Deus existe na sua alma. Sim. So, essa fé, ela descrever sobre a alma, do Espírito de Santo, qual existe dentro, vivendo dentro das nossas almas. Aqui ele dá, né? O livro de Hebreus, irmãos, pode ser lido como um livro da perseverança, da esperança, né? Especialmente perseverança, né? Então é um livro escrito para crentes e crentes cansados. Escrito para crentes e crentes cansados. Recomendo a leitura para o tempo de recesso, porque todos nós temos uma caminhada na fé. E todos nós podemos correr o risco do cansaço dos irmãos de Hebreus. E a palavra de Hebreus é chamada uma exortação. Uma exortação. Deve ser lido numa tacada só. É uma palavra de exortação. Chamando a graça, porém exortando e advertindo. Chamando e advertindo. Né?
Capítulo 11 vai dar a história da fé, né? Capítulo 12 vai falar sobre a disciplina. Capítulo 13 vai falar sobre, olha, meus irmãos, aquele texto que eu li, né? O mesmo Deus que tornou a trazer a Jesus dentre os mortos, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, operando em vós o que é agradável diante dele. Ele opera em nós o que agrada a ele, né? A Irene falou aqui se a gente vai conseguir, né? Ou não vai conseguir, mas pelo menos desejar e tal. A palavra de Deus nos dá a entender que Ele está operando em nós tudo o que é necessário. O que o Espírito Santo precisa fazer em nós é vencer nossa vontade. Essa é a questão. É se nós queremos, se nós estamos dispostos a dar o pescoço ao jugo de Cristo, né? E essa é a luta do Espírito conosco, né? Nos vencer. Eu uso a palavra vencer, mas poderia usar a palavra convencer, que é a palavra que ele usa em João 16, né? Quando ele vier, convencerá. Convence o mundo e continua nos convencendo. E dentro da palavra convencer, tem a palavra vencer. Ora, se tem a palavra vencer, é porque alguém lhe opõe resistência. Eu e tu. Nós temos, e isso é uma das coisas que mais me assusta como ser humano, que eu posso resistir ao Espírito Santo de Deus. E ele se deixa resistir. Isso me assusta profundamente. Porque quando a gente é pai, né, de um bebezinho pequeno, aquela coisinha rastejando lá, não nos enfrenta? Nos enfrenta. Sua vontade nos... Eu poderia acabar com ele, eu poderia acabar com aquela rebeldia, mas aquela coisinha pequena nos resiste. Deus se permite ser resistido por nós. O Todo-Poderoso, o Onipotente, não viola nosso coração, apela a nós, chama a nós, né? Apela, clama, bate na porta. Isso não foi escrito para ímpios, foi escrito para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Então, o Espírito Santo está completo. Ele não poderia meter o pé na porta? Claro que poderia. Poderia meter o pé na porta. Ele é dono de tudo. Ele poderia invadir o que ele quisesse. Botar ordem num pedaço. Bate na porta. Se alguém ouvir, pode ser que não ouça. Não ouça. Ah, deve ser na casa do vizinho, mas na minha. Não ouve. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? O clamor do Espírito. Eu preciso ler um texto aqui que eu não posso deixar de ler, daí eu ainda dou alguma... Que é Hebreus ainda, ó, estamos em Hebreus de novo, capítulo 6, versículo 17 em diante. Olha só, eu vou ler o 18 para não entrar assim em outras discussões, mas quando ele fala que Deus é fiel, tão fiel que ele jurou, ele não precisava jurar, Deus não precisa jurar, ele jurou a Abraão, e então ele fala assim, versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, o caráter de Deus e seu juramento, ele não, o versículo anterior, pode ler, ele não precisava jurar, mas ele jurou a Abraão, jurou, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que nos refugiamos em Deus, a fim de lançar mão da esperança proposta, a fim de agarrar a esperança proposta. Agora presta atenção, vocês que pescam, que navegam, né? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque. Aqui ele mistura duas coisas, que é a âncora. Eu acho que até um cara como eu, que nunca pescou embarcado, ontem eu aprendi essa expressão, pescar embarcado. Não sei o que é, mas deve ser alguma coisa relacionada a barco, pesca e tal, né? É só para mostrar a minha ignorância sobre pesca. Todo mundo sabe o que é âncora, né? Ontem eu pesquisei lá no Yahoo, né? Para que serve âncora? Daí tem gente que já fez essa pergunta. E está escrito lá, cara, a âncora é como se fosse o freio de mão do barco. O barco não tem freio, né? Ele para ali e tal, desliga o motor, abaixa a vela, etc e tal. Mas se ele quiser fazer um estacionamento ali, ele baixa a âncora, né? A âncora é algo pesado, né? Que vai segurar, né? Mesmo um navio pesado, né? Lança âncora, né? E essa âncora encontra uma base firme. Se não encontrar uma base firme, não funciona. Tem que encontrar uma base firme, tem que agarrá-la, né? De alguma forma, agarrar, né? O fundo do mar. E ali ele fica ao sabor das ondas. As ondas vão bater, vão movimentá-lo, porém ele não sairá daquelas coordenadas. Eu estudei o assunto. Olha que linda essa figura. Eu queria terminar o curso com essa figura. A âncora da alma. Interessante como ele mistura aqui figura com a realidade. A alma frágil, a alma que vacila, a alma oscilante, que é batida pelo vento, batida pelas tempestades, pelas águas e tal. Isso não muda. Teu barquinho não vai sair da água. O vento não vai parar, a tempestade não vai passar, mas tem uma âncora, né? Que assim como a âncora segura até um navio, né? Ele fala que Jesus Cristo, que já está além do véu, figura da morte, né? Já está além, já está para lá da história, funciona para a nossa alma como uma âncora. Maravilhoso, que nós lançamos nossa âncora na eternidade, que a vida já está ressuscitada na eternidade, e nós com a nossa alma aqui oscilante, perturbada, turbada, aflita, né, ansiosa, batida pelos ventos do mundo, pela tempestade do mundo, já lançamos nossa âncora além do véu, aonde Jesus Cristo entrou como precursor e está lá para sempre. Maravilhoso. Que esta esperança que nós estudamos é como uma âncora, como os ferros, né? Que nós descemos e está lá. Né? E a nossa alma leve, né? Nossa alma sensorial, que capta, né, o clima do ambiente, se o país está feliz, não está feliz, né? Se o PT está no poder, se é o PMDB, né? Se o Trump ganhou a Hillary, né? Se a Síria vai entrar em paz ou não. Nós somos bombardeados, né, com essa enxurrada de coisas e a nossa alma se movimenta. Mas nós temos uma âncora, que já está aonde nós estaremos. Maravilhosa ideia, né? Que Deus te ensine mais sobre navegação, né, em alto mar. Nós temos uma âncora. 8. Navegação em alto mar espiritual. Os ventos não vão parar. Os ventos não vão parar. Não sabemos o que trará 2017. Não dependemos do que vai acontecer em 2017 no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na América Latina. Não dependemos. Mas isso requer um rasgo, né? Uma ruptura, uma decisão, né? De agarrar a esperança de Cristo. Porque as outras vão naufragar, as outras vão morrer. Pode ser a última, né? Mas vai morrer. A de Cristo não. Essa não perece. Diga-me. E ainda ele diz, né, que nos últimos tempos o mal vai ser triplicado. Ou seja, os horrores jamais vistos
Eu fico feliz pelos irmãos que esperam um grande avivamento no fim dos tempos. Eu fico feliz. Mas eu não tenho bases, infelizmente, não tenho bases para crer que haverá um grande avivamento no mundo nos últimos tempos. As Escrituras me dizem, o Espírito Santo confirma no meu coração, né, não é profecia, é minha posição. Eu fico feliz pelos irmãos que acreditam num grande avivamento no final, né? Mas eu me sinto advertido por certos textos das Escrituras que me apontam para o contrário. O amor de muitos esfriará, muitos apostatarão da fé, né? E se aqueles dias não fossem abreviados, até nós correríamos risco, né? Então é tempos de âncora profunda, é tempos de embeber a mente da palavra de Deus. Eu vejo, para mim, isso não é a palavra do Senhor, é a palavra minha, eu vejo tempos muito difíceis. Vejo que nós estamos sendo muito rasos na palavra de Deus e seremos pegos de carça curta. E o estrago será grande. A única solução que eu vejo e que eu tenho seguido e compartilho no temor do Senhor aos irmãos que estão ao meu redor, a quem puder influenciar, é: aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus, porque o diabo não vem com brincadeira, não virá com brincadeira. Para mim, os tempos serão pesados e difíceis, e a única solução que eu vejo é um retorno à palavra profundamente. Façam isso. É a única, para mim, é no que eu estou apostando na minha vida. Saiba e saiba profundamente. Não basta saber citar a Bíblia de cor e não entendê-la. Saiba, entenda, peça esclarecimento, vá atrás, ouça pregações na internet, podcast, leia livros e faça alguma coisa, mas salve-se dessa geração perversa, porque os tempos futuros não serão para piquenique, serão para gente madura, né? E o Senhor nos guardará. Ele é fiel. Ele prometeu que tirará daqui uma esposa pura e santa, e nós seremos parte dela. Ele é fiel. Ele já fez, na verdade, como o irmão ali falou. Espiritualmente, na mente de Deus, já estamos lá. Os hinos, né? Os hinos que cantaremos já estão no Apocalipse, alguns deles, para a gente ir treinando. Quer dizer, para Deus é fato consumado, né? Cada um de nós veja aonde precisa converter-se, né? Entregar-se, né? E seguir. Amém? Amém. A palavra é minha. Não é a palavra do Senhor, é a palavra minha. Se alguém julgar que sou um homem temente a Deus, né, considere, né, peça, veja onde se encaixa nisso. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, te louvamos por tua palavra, Senhor, que nos fere, mas nos cura, que nos exorta, que penetra profundamente a nossa alma, que discerne o nosso coração, que nos dá algo que não poderíamos encontrar em nenhum outro lugar. Para onde iremos nós, Senhor, se só a Tua palavra é vida eterna, se só a Tua palavra compreende o nosso coração e nos salva? Nós oramos, Senhor, sinceramente para termos ouvidos para ouvir, coração para seguir, para obedecer. Dá-nos um coração sábio que entende, que percebe, que pesa as coisas e que entende os sinais que o Teu Espírito Santo está nos dando. Amém. Nós oramos para que não haja entre nós nenhum fraco que pereça, nenhum que durma o sono da ignorância, da frieza, do esmorecimento, da negligência. Em Hebreus está escrito: cuide que não haja em nenhum de vós coração incrédulo que se afaste da verdade. Ó Senhor, nós pedimos isso a Ti. Pedimos sinceramente, Senhor. Nós dependemos inteiramente de Ti
para sermos tuas testemunhas nesse tempo tão perturbador. Nós lembramos a nossa própria alma que Jesus Cristo já está lá por nós, nosso grande sumo sacerdote. Não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por isso, Senhor, nesses tempos difíceis, nós clamamos ao Senhor por graça e misericórdia. Permita que sejamos todos combatentes valorosos, atletas zelosos, daqueles que vencem, daqueles que correm, daqueles que estão ativos e prontos. Nós oramos por isso, Senhor. Nós não somos suficientes para estas coisas, mas nós confiamos, lançamos toda a nossa confiança na fidelidade do Senhor. Oramos em teu próprio nome. Amém. Amém, meus irmãos.